Bom dia, são 7h20 da manhã de um sábado. Acordei cedo porque eu tenho nutricionista hoje e depois de 2 meses a gente vai tirar medida, enfim, ver como é que foram esses 2 meses aí de dieta e foco. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Mostrar não, né? Que eu não vou gravar lá porque não tenho essa intimidade toda com a câmera ainda não, mas depois eu falo um pouquinho sobre os resultados e sobre como foram esses 2 meses. Hoje eu tô pensando em fazer uma parada diferente. Eu queria falar um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha história, contar sobre a minha trajetória de vida. Porque eu acredito muito que quando a gente fala sobre a gente acaba naturalmente focando em pontos que a gente quer que as pessoas saibam, que a gente admira mais na gente, ou enfim. E aí eu vou contar um pouquinho sobre mim e naturalmente descobrindo quais são os pontos que eu mais gosto sobre mim, que eu mais gosto que as pessoas saibam sobre mim. Enfim, acho que vai ser legal. Acho que mais tarde eu vou dar um pulo na praia. O tempo não tá tão bom hoje, não tá aquele sol que sempre faz. Mas eu acho que vai dar bom da gente preparar e dar um rolezinho. Hoje tem aula de dança também mais tarde. E hoje vai ter a festa de Halloween do pessoal da dança também. Aí é à noite, então eu vou ter que ir pra lá, pra dança, voltar pra casa, me arrumar e à noite voltar pra lá. Hoje vai ser maneirinho, tem tudo para ser um excelente dia. Enfim, me acompanha em mais um dia. Um leão, Só esculacho. Eu esculachei ela, que ela quase. Ela ficou assim, olhando pra mim. Eu, desculpa, mas eu preciso falar, pô. Mas é mesmo, só você pra ter o choque de realidade. Então, assim, Mari, só pra você ter ciência, beleza? Peso, você só diminuiu 3 quilos. Então, percentual de gordura de 18,20. Hoje você tá com 11,45. Muito bom. Massa muscular, porque a gente vai lutar pra aumentar, né, agora. Pelo que eu vi nas suas dobras, o que aumentou foi braço. Então, visivelmente, você gosta muito de treinar braço. Acabei de sair da nutricionista, só resultado bom, graças a Deus. Pra casa agora. Tô em casa já, deitei aqui no sofá um pouquinho pra dar uma descansada, pensar o que eu vou fazer hoje. Conversei com a nutricionista e tal, e aí ela falou que não era o ideal treinar de segunda a segunda. Então agora eu posso escolher um dia pra ficar off de academia. E eu acho que provavelmente vai ser hoje. Queria gravar um vídeo aqui, mano, nesse enquadramento aqui deitada, pra não ter que sair do lugar, mas ele não vai ficar, o celular não vai ficar. Calma aí que eu vou dar meu jeito, peraí. Bom, tudo começou com uma Mariana extremamente carinhosa, extremamente toque físico, que demonstrava amor de todas as formas possíveis. Toda vez que eu penso na minha versão criança, é essa imagem que vem na minha cabeça de uma Mariana que só gostava de jogar bola, que só gostava de amar todo mundo e de fazer as pessoas rirem. Passei a adolescência rodeada de amigos, sempre tive muitos e muitos amigos. Amigos de rolê, amigos que eu podia contar. Sempre, graças a Deus, sempre fui muito rodeada de pessoas boas que me ajudaram muito a crescer e ser quem eu sou hoje. Passei pelo processo que toda menina que gosta de menina passa, de ter que se aceitar, de ter que se assumir para todo mundo e se reassumir várias e várias vezes. Tive uma dificuldade significativa na minha família em relação a isso. A minha mãe descobriu antes de eu me assumir. Eu fui meio que arrancada do armário à força, antes do que eu esperava. Passamos por um processo muito duro, eu e a minha mãe, porque só ela sabia e quis manter aquilo em segredo. Só que ela disse e fez coisas muito duras comigo e eu, de volta, disse palavras que machucaram muito ela, enfim. Nos machucamos muito nesse processo, até que chegou um momento que eu percebi que aquilo não podia mais ser um segredo e que eu tinha que me assumir, que eu tinha que viver a minha vida do jeito que eu era. Então eu decidi que eu ia me assumir para minha família, criei um grupo no WhatsApp, botei só as pessoas mais importantes da minha vida. Me assumi, mandei um textão dizendo que eu era quem eu era e que aquilo não ia mudar, enfim. A partir dali, minha vida começou a caminhar da forma que deveria ser. Eu não precisava mais me esconder, eu podia ser quem eu era, independente de me aceitarem ou não, eu estava com a minha cabeça feita. Quando eu me assumi, eu devia ter... Não lembro agora, acho que eu devia ter uns 17 anos, não sei se eu tô falando besteira, mas acho que era 17 para 18 anos.
Eu já estava começando a criar minha independência, já estava trabalhando, ganhando meu próprio dinheiro, já tinha saído da escola. Eu já podia viver a minha vida. Se a minha família decidisse não me aceitar, eu saberia como me virar. Comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi indicado pelo meu irmão, ele trabalhava nesse lugar, conseguiu outro emprego, me colocou no lugar dele. Porra, meu primeiro contato com o trabalho eu adorava, eu sempre fui muito proativa, sempre gostei muito de aprender coisas novas, então eu adorava estar ali. Até que chegou o momento que eu fui mandada embora pela primeira vez, e aquilo me revoltou de uma forma absurda, porque na minha cabeça foi de forma muito injusta, eu não tinha feito nada de errado e fui mandada embora mesmo assim. Fiquei muito tempo tentando digerir aquilo, sem ter raiva das pessoas que, abriram portas pra mim. Foi um pouco difícil, eu confesso, mas a vida continuou. Continuei sempre com a cabeça de que aquilo não foi culpa minha, eu não tinha feito nada de errado para ser mandada embora, mas enfim. A vida passou, a vida seguiu, consegui meu segundo emprego. Foi quando eu tive meu primeiro contato com crianças. Eu consegui um emprego numa creche escola da mãe de uma amiga minha. Então lá eu ficava meio que de auxiliar das professoras, eu cuidava das crianças, trocava fralda, era criança bem pequenininha mesmo, até 5 anos. Cuidava de crianças que precisavam de cuidados especiais. E aquilo foi lindo pra mim, eu sempre fui apaixonada por crianças, mas quando eu tive realmente o contato ali, foi lindo, eu adorava o amor que elas tinham por mim e o amor que eu tinha por elas, enfim, foi tudo muito lindo. Tanto que depois de um tempo eu comecei a dar aula de inglês para elas. Antes eu ficava só de auxiliar, só que aí eu lembro que na época precisavam de uma professora de inglês. Eu falei, eu tenho curso de inglês, eu nunca fui professora, mas se for para ensinar para criança eu posso, eu posso fazer isso, eu posso me desafiar nesse nível. E aí eles aceitaram e eu comecei a cuidar delas e um dia da semana eu dava aula de inglês para elas também. Então assim, eu adorava minha vida até então. Depois de um tempo, aquele meu primeiro emprego, a pessoa que tinha me mandado embora me mandou mensagem pedindo para voltar, enfim. E eu aceitei voltar. Quando voltei, eu continuei conciliando os 2 empregos. Eu trabalhava de manhã nesse primeiro emprego, que eu voltei. E de tarde eu trabalhava na escola e aí à noite eu fazia faculdade. E eu adorava aquela rotina, sempre gostei muito de rotina cheia. E naquele meu primeiro emprego que antes eu fazia pouca coisa, eu passei a fazer mais coisas, então assim... eu adorava não ficar parada, fazer coisas e coisas o dia inteiro. Fora que o meu bolso tava enchendo, então eu tava feliz pra caralho, super realizada. E tudo começou a fluir muito bem. Na faculdade também eu era super dedicada. Eu não dava meu melhor nas aulas, mas em atividades extracurriculares eu, me dava super bem. Eu participava de monitoria, participava de projeto externo, enfim, ganhava bolsa da faculdade. Então, qualquer oportunidade de ganhar dinheiro, meu irmão, trabalhando, eu aceitava, tá ligado? Eu abraçava. Depois disso, eu saí daquele meu primeiro emprego, falei que não dava mais pra mim. E aí consegui um outro emprego como freelancer num hotel, onde eu era recreadora. Fiz um curso de recreação naquele próprio hotel mesmo. E aí, aos fins de semana, eu trabalhava nesse hotel como freelancer. Consegui um estágio também da faculdade, então a minha rotina aqui antes era trabalhar naquele primeiro emprego, ia pra escola, ia pra faculdade. Passou a ser estágio de manhã, eu dava aula de inglês na creche alguns dias da semana, e aí fazia faculdade à noite, e aí nos finais de semana eu trabalhava de recreadora nesse hotel. Então, mais uma vez... minha rotina estava linda, estava tudo fluindo muito bem, ganhando dinheiro por fora, fazendo freelance, enfim. Estava super feliz. Só que aí começou a entrar um sentimento em mim como se eu já tivesse evoluído tudo que eu tinha para evoluir naquele lugar, tá ligado? No lugar que eu estava morando, no lugar que eu nasci, cresci e, construí toda a minha vida. E que eu não conseguia mais evoluir a partir dali, tá ligado? Eu não tinha mais para onde ir naquele lugar, portas novas não abriam mais pra mim, então eu comecei a sentir essa agonia dentro de mim. Só que eu não tinha mais o que fazer, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito apegada à minha família, muito apegada às minhas pessoas que eu amava, então eu nunca me imaginei mudando de cidade. Sempre que falavam sobre isso, eu imaginava que eu ia sair da faculdade, ia continuar morando ali perto da minha família, e, enfim, no máximo numa cidade ao lado, sabe? Nesse estágio, eu conheci um engenheiro, que era o meu chefe no caso, que nossa forma de trabalhar bateu muito bem. Eu nunca tinha tido contato nenhum com obra, contato nenhum com nada de engenharia além da faculdade, que a gente aprendia coisas super básicas, matérias super básicas até então. Eu estava no meu 3º período da faculdade, então não sabia nada de nada.
Entrei nesse estágio, fiz a entrevista com um engenheiro, ele gostou, fez a loucura de me chamar, e aí quando a gente começou a trabalhar, ele começou a ver que eu pegava as coisas, né, aprendia as coisas muito rápido e muito bem, então a gente começou a entrar muito em sintonia ali, até que chegou um momento, acho que alguns meses depois, ele foi embora, ele recebeu uma outra proposta de emprego e saiu da empresa. E aí, assim, esse meu contato com o primeiro engenheiro continuou, a gente continuou se falando e tal, e ele saiu de lá me dizendo que se houvesse alguma oportunidade, ele ia me chamar porque ele gostou muito de trabalhar comigo. Só que ficamos naquela. Eu, não levei isso muito em consideração porque nem passava pela minha cabeça isso acontecer. Até que chegou o momento que realmente aconteceu. Até que ele me mandou mensagem, essa proposta apareceu, ele me ligou dizendo que tinha uma obra em Macapá, totalmente fora de cogitação pra mim. Nunca nem imaginei pisar no Amapá, pisar no norte, assim, sabe? Nem a passeio, enfim. E aí ele falou, uma obra em Macapá de um presídio que a gente vai construir do zero, você vai aprender muita coisa. Vou te chamar como assistente, você não vai ser mais estagiária, enfim, fez a proposta. Eu, sem pensar duas vezes, já tava com aquela agonia dentro de mim de que, eu já tinha evoluído tudo que eu tinha pra evoluir na minha cidade. Aceitei. Falei, vambora, não vou nem pensar, lógico que eu quero. O valor era bom, a proposta era boa, os benefícios eram, maravilhosos, fora o conhecimento. Aí eu falei, mano, aceito, nem pensei. Não pensei em faculdade, não pensei em como seria a minha vida, só falei, vamos, eu vou me virar. Foi o que aconteceu, passamos por esse processo, contei pra todo mundo, contei pros meus amigos, todo mundo ficou sem acreditar no que estava acontecendo, até eu. Até o dia de eu entrar no avião pra ir, eu fiquei totalmente sem acreditar no que estava acontecendo, no que eu estava fazendo, tá ligado? Enfim, poucas semanas depois, eu acho que eu vou colocar datas aí ao longo do vídeo, porque eu não falei datas, desses acontecimentos, mas acho válido falar. Poucas semanas depois de eu receber essa proposta e de eu aceitar essa proposta, tivemos uma notícia não muito boa dentro da família. A minha mãe foi fazer um exame de rotina e descobriu que estava com câncer de mama. Então, quando ela me contou, eu fui a primeira filha a saber. Até então só o meu pai sabia. E quando eu recebi a notícia, meu primeiro pensamento foi, eu vou desistir, eu não tem como eu deixar minha mãe desse jeito, ela passar por todo esse processo e eu não estar aqui para viver isso com ela. Então, óbvio que eu vou, abortar a missão. Mas aí eu sentei, conversei com ela e ela falou, não, você não pode fazer isso, é a sua vida, é o seu futuro, você vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, a gente vai passar por isso da forma que tiver que passar. Fiz um trabalho mental muito forte, decidi que realmente eu ia aceitar essa proposta, com um aperto no coração o tempo todo, do início ao fim, de imaginar que talvez eu estivesse tomando a decisão errada e que eu pudesse me arrepender depois e que, se Deus que me perdoe, acontecesse alguma coisa, eu não saberia viver, eu não saberia de jeito nenhum viver com o peso das minhas decisões. Então, assim, aceitei, mas aceitei com um aperto no coração terrível e me mudei. E aí foi o pontapé inicial de toda a minha mudança, de todo o meu processo, de toda a minha vida acontecendo em outro lugar, completamente sozinha. Em resumo, acho que vocês conseguem imaginar que foi um puta processo, desde o momento que a gente descobriu a doença até o fato da doença ser totalmente curada, que graças a Deus a minha mãe tá curada depois de um ano de tratamento. Vocês conseguem imaginar que foi um puta processo doloroso para todo mundo da família, mas que graças a Deus passou e, enfim. O que eu posso dizer disso tudo é que Deus tem um propósito para tudo, Deus tem um tempo para tudo, Deus tem um motivo para que tudo aconteça da forma que acontece. Eu acho que todo esse processo da doença no final serviu muito para aproximar toda a minha família, serviu como um choque de realidade, que a gente estava muito distante, que não era assim que era para ser. Então, toda a nossa relação, toda a nossa demonstração de amor e de afeto mudou muito, melhorou muito depois que tudo isso aconteceu. A gente se aproximou muito, nossa relação se fortaleceu muito. E eu acredito que eu consegui me fazer presente mesmo a quilômetros e quilômetros de distância, assim como eles se fizeram presente o tempo inteiro. No ano passado eu passei o meu aniversário sozinha. Eles me ligaram à noite, no final do dia do meu aniversário,
com um bolo de aniversário, cantando parabéns pra mim, todos eles na minha casa. E, enfim, aquilo foi um momento muito, muito especial pra mim, porque foi um puta processo doloroso pra quem nunca passou nenhuma data comemorativa longe da família. Nesse mesmo ano, eu passei meu aniversário sozinha, passei o aniversário da minha mãe sem ela, passei o aniversário do meu irmão sem ele, passei o aniversário da minha irmã sem ela. Então, assim, todas as datas comemorativas eu passei sem eles. O Natal, o Ano Novo, tudo sozinha. E foi doloroso demais, foi terrível. Eu queria o tempo todo largar tudo e voltar para casa e voltar para a vida que eu tinha. Mas dentro de mim algo ecoava e ecoava, dizendo: você tá no lugar certo, você tem que estar aqui, você tem que estar passando por isso. Você vai se acostumar com essa rotina. E você vai se agradecer por não ter desistido, por não ter aberto mão dessa vida e voltado a morar com a sua família. Hoje, depois de muitos e muitos meses de trabalho mental, de terapia, de me redescobrir, de descobrir quem eu era de novo, de descobrir qual era o meu sonho, se eu estava no lugar certo ou não, se aquilo era para mim ou não. Eu ainda tô nesse processo, eu ainda não posso dizer que eu sou a pessoa que sabe exatamente onde tá, sabe exatamente onde quer chegar. Mas eu acho que a vida no final é uma caminhada que você nunca vai saber se tá bom o suficiente, você nunca vai saber se chegou realmente onde você queria chegar, e que no final você vai sempre querer mais. E eu acho que essa é a graça da vida, pra mim, pelo menos, essa é a graça da vida. Você tá sempre em busca de algo novo, tá sempre em busca de algo que faça seu coração acelerar, tá sempre em busca de algo que te faça sair da zona de conforto. E algo que pra mim antes era fora de cogitação, hoje é uma realidade incrível, que toda vez que eu paro pra pensar, parece que eu ainda tô vivendo um sonho, sabe? E eu espero que se mantenha assim, eu espero que eu nunca normalize essa vida, eu espero que eu sempre seja grata por estar vivendo tudo que eu tô vivendo. Enfim, já tô aqui em outro dia, não consegui finalizar o vídeo ontem, mas só pra contextualizar vocês, desde o dia que eu saí de casa, Teresópolis, Rio de Janeiro, em junho de 2024, eu fiquei um mês morando no interior de Manaus, Manacapuru, a cidade, numa obra que já estava em andamento para poder pegar a experiência. Saí de lá dia 30 de julho de 2024, fui para Macapá, fiquei exatamente um ano morando em Macapá, na obra que estava começando do zero. Aprendi muita coisa por lá, saí de lá exatamente no dia 30 de julho de 2025. E vim para Fortaleza, onde eu moro atualmente, com uma colega de trabalho que trabalhou comigo, inclusive, lá em Macapá. Vivendo uma vida linda, inexplicável, vivendo um sonho, vivendo de frente para a praia, morando de frente para a praia. Coisa que eu nunca imaginei, que nunca passou pela minha cabeça. Eu saí da obra e agora eu trabalho dentro do escritório, na sede da empresa. E eu sinto que eu estou me encontrando cada vez mais nesse mundo. Nesse período eu transferi minha faculdade 2 vezes, de Teresópolis para Macapá e de Macapá para Fortaleza. E eu espero que seja a última vez, que eu tô pretendendo acabar essa faculdade ano que vem. E é isso, tô vivendo um sonho, vou repetir isso aqui várias e várias vezes, porque eu fico desacreditada toda vez que eu paro para pensar. E é isso, vamos por mais. Eu sinto que ainda tem muitas e muitas coisas para acontecer nessa vida, que eu ainda tenho muito para aprender e muito do mundo para descobrir. E é isso. De frente para a praia, tá bom pra vocês? Pra mim, tá excelente.